Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Quem fala aqui é Alex, eu sou professor de História e esse é o seu canal Hackeando a História. Se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito, aproveita, já te inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem vídeo novo neste canal. E já aproveita e metralha esse like para aumentar o hype desse vídeo e mais pessoas terem o conteúdo que você está tendo agora. E o vídeo de hoje vamos falar sobre o que o Bora Bill, um meme dos últimos tempos aí, tem a ver com a escravidão, depois da vinheta. Então, meu amigo, Bora Bill! O que é que isso tem a ver com a escravidão? Eu preciso te contextualizar um pouco sobre o que é esse meme. Eu acredito que você já saiba, você já deva ter ouvido. Mas se você não ouviu ainda o que é o Bora Bill, isso aconteceu lá no interior da, do Ceará. Um técnico de futebol de várzea chamado Bill e o seu primo é o locutor dessas peladas de várzea, né? Peladas bem organizadas. E aí, durante a transmissão engraçada, ele ficava chamando o seu primo várias vezes, chamando Bora Bill! E aparecia o filho do Bill, ele dizia Bora filho do Bill! Aparecia a mulher do Bill e ele dizia Bora mulher do Bill! E isso viralizou, ó, é uma besteira, né? Mas viralizou e tá contaminando o Brasil inteiro e todo mundo tá falando Bora Bill! E aproveitando esse hype do Bora Bill, o que é que isso aqui tem a ver com a escravidão? Será que tem? Ou Alex está inventando? Será? Vamos embora. Veja só. Tem a ver sim. Não um meme, obviamente, não um meme, mas a palavra Bill tem muito a ver com a escravidão. E você vai entender nesse vídeo. Segura aí. Para a gente poder entender, primeiro, o Bill da escravidão, nós precisamos contextualizar um pouco mais, entender os motivos. E o primeiro motivo que a gente tem é que os ingleses pressionavam as nações que ainda praticavam o tráfico de escravizados para que ele acabasse. Então, o primeiro motivo para os ingleses combaterem o tráfico era o crescimento das ideias iluministas entre os parlamentares ingleses. Crescimento das ideias iluministas. O iluminismo é um movimento polissêmico, ou seja, ele tem vários sentidos e ele não se constituiu o mesmo desde seu início. Ele tem vários movimentos diferentes. E aqui, nesse início do século XIX, está crescendo as ideias de igualdade, que nós temos muito parecidos com hoje, e as ideias de liberdade. Então, essas ideias de igualdade, como nós nos entendemos hoje, ou seja, todas as pessoas são iguais, independentes de cor de pele, orientação religiosa ou qualquer outro tipo de características, e que nós somos livres para exercer a nossa liberdade, desde que isso não interfira na do outro, começavam a crescer no início do século XIX entre os parlamentares ingleses. E esse crescimento dessas ideias iluministas, a gente não pode colocar como sendo o principal motivo para que os ingleses combatessem o tráfico de escravizados. Muitas vezes, o próprio iluminismo também foi utilizado para justificar o tráfico de escravizados e a escravidão, baseado na ideia da liberdade e da propriedade privada. Então, a defesa da propriedade privada, e o escravizado é uma propriedade privada, é uma pessoa que se transformou em um bem, era defendido também pelo iluminismo. Como eu disse no início, é um movimento polissêmico, tem vários sentidos. Então nós não podemos atribuir ao crescimento dessas ideias de igualdade e liberdade, como entendemos hoje, ao motivo principal do combate ao tráfico de escravidão. Talvez ele esteja lá por último, lá no finalzinho, além de tudo isso, eles são iguais a nós. Entende? Lá no finalzinho isso era utilizado como forma de discurso. Os dois motivos principais a gente pode apontar primeiramente como a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, né,
1750, a Inglaterra foi pioneira. Então, modificou a maneira como as relações de comércio, as relações de trabalho, as relações de produção aconteciam, ampliando muito o mercado consumidor. Só que no século XIX, esse mercado consumidor europeu já estava ficando saturado, porque outras nações europeias, como França, os vários estados que hoje compõem a Alemanha, né, o mais forte era a Prússia, começam a se industrializar também. Então, querendo competir com os mercados, os produtos ingleses. Então, isso saturava o mercado europeu de consumidor, de mercadorias oferecidas para os consumidores. Então, era necessário uma busca de novos mercados consumidores, e aí eles se voltam para a América. Só que a América está entupida de escravizados, e escravizados não consomem, porque eles não têm renda, eles não recebem salário, não são trabalhadores livres. Então, acabar o tráfico era acabar o fornecimento de mão de obra para a escravidão. Logo, combatendo o tráfico, se combatia a escravidão. Em nenhum momento os ingleses pensavam em acabar com a escravidão em si, porque, como eu mesmo já disse anteriormente, o iluminismo, as ideias liberais, defendiam a escravidão. Por ele ser uma propriedade privada, precisava ser defendida. Então, não necessariamente combater o tráfico era combater a escravidão, mas combater o tráfico era diminuir a chegada de escravizados ao continente americano e, desta maneira, acabar com a escravidão a médio e longo prazo. E o terceiro ponto para que os ingleses pressionassem pelo fim do tráfico, inclusive aqui no Brasil, falando especialmente do Brasil, era a negligência. Negligência. Era a negligência do governo brasileiro em cumprir o Tratado de 1826. Eu vou falar dele agora. O governo brasileiro assinou em 1826 um tratado com a Inglaterra que estabelecia o fim do tráfico. E esse tratado ele foi assinado por Dom Pedro I no contexto do processo de independência do Brasil e no reconhecimento da independência do Brasil. E em 1830, era uma exigência da Inglaterra. A Inglaterra exigiu reconhecer a independência do Brasil se eles se comprometessem a acabar com o tráfico. E em 1831 é a primeira lei antitráfico. Né? É a primeira lei antitráfico do Brasil. Ela também é conhecida como Lei Feijó. É a lei antitráfico. Esta lei dizia que qualquer escravizado que viesse do continente africano para o Brasil era livre e, portanto, deveria trabalhar assalariadamente ou voltar para o continente africano. Só que essa lei, deixa eu mudar a cor aqui da caneta para uma cor vermelha, essa lei nunca foi obedecida. Daí vem aquela expressão, lei para inglês ver. Para inglês ver. Não sei se você já ouviu essa expressão. Quer dizer, é só fachada. Então essa lei nunca foi cumprida. Por isso, a Inglaterra começa a pressionar com mais força o Brasil para que ele colocasse em prática as leis antitráfico. E entra em cena esse homem que você está vendo aí na foto. Esse menino aqui. Ele é o Conde de Aberdeen. E ele propõe lá na Inglaterra uma lei antitráfico que vai ficar conhecida na história como, adivinha? Bill Aberdeen. Daí o nosso Bora Bill tem a ver com a escravidão. É o Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen é uma lei inglesa que permitia que navios ingleses, navios de guerra, da marinha de guerra inglesa, capturassem navios negreiros, inclusive no porto. Aí você vai dizer, e o que é que isso tem a ver? Porque isso era uma atitude, segundo os diplomatas brasileiros, era uma atitude beligerante. Beligerante. Ou seja, isso era uma declaração de guerra. A Inglaterra estava declarando guerra ao Brasil, só que o Brasil não podia, não tinha força para combater a Inglaterra. E a justificativa da Inglaterra para essa atitude
mais incisiva era que o Brasil não obedecia, era negligente em relação a pôr em prática o Tratado de 1831 e de 1826. Esse tratado venceu, estava para vencer, e em 1844, e o Brasil não assinava de jeito nenhum um novo acordo. Ele dizia que isso era uma afronta à soberania do Brasil. Então, para o Brasil manter a sua soberania e dizer, olha, eu não estou fazendo essa lei, eu não estou obedecendo por conta do Bill Arbidin, dessa atitude beligerante dos ingleses que podem capturar navios negreiros até no porto, invadindo meu território. O que eles estão fazendo é muito mais grave do que eu estou fazendo. A defesa do Brasil era essa. O que eu faço é errado. Eu disse que ia combater o tráfico e não combati, eu fechei os olhos. Isso é errado, beleza. Mas isso afeta a mim. O que a Inglaterra está fazendo com o Bill Arbidin, com o Bora Bill deles, está colocando em risco todo o direito internacional. Então, isso abria precedentes para uma série de interferências da Inglaterra em outros países e em outros contextos. Então, o Brasil se defende dessa maneira. Isso é uma atitude beligerante, uma atitude de guerra, mas eu não vou assinar nenhum tratado porque eu sou soberano para fiscalizar as minhas leis. Eu não preciso que a Inglaterra me fiscalize. Esse Bill Arbidin, essa lei deu muito certo, porque a Inglaterra passou a sufocar os traficantes de escravizados, capturando muitos navios, afundando muitos navios. Isso gerou uma dificuldade para o tráfico, até que o Brasil, para se livrar, digamos assim, do cangote, né, dos ingleses ali no seu fungando cangote, em 1850 vai criar a Lei Eusébio de Queiroz. Acho que essa aqui vocês já ouviram mais, né? A Lei Eusébio de Queiroz, ela é proposta pelo ministro Eusébio de Queiroz, conservador, que vai levar ao fim do tráfico. E com o passar do tempo, né, fim do tráfico de escravizados. Ou seja, não vinham mais escravizados africanos para o Brasil. Né? O tráfico interno é que vai ser o principal, ou seja, transitar dentro das províncias do Brasil escravizados. Então, a Lei Eusébio de Queiroz é uma resposta ao Bora Bill da Inglaterra, o Bill Arbidin. Legal, né? Então, aqui a gente vê que a atitude brasileira em se defender dos ataques ingleses vai levar ao longo do tempo, né, lá em 1888, ao fim da escravidão no Brasil. Se você curte esse conteúdo, eu vou deixar aqui mais 2 vídeos que eu falo sobre a escravidão, a origem da escravidão e outras coisas mais. É uma playlist completa que nós temos aqui em nosso canal. Esta aula ela foi baseada nesses livros que vocês estão vendo aqui, né? História do Brasil Colonial e História do Brasil Imperial. Se você também gosta desse conteúdo e quer se aprofundar, esses livros eles são excelentes, são para pessoas em geral, então você não vai ter dificuldade em entender, são muito bons e é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que você, se tiver interesse, pode adquiri-los. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau, galera!